Boa tarde. Boa tarde, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, como o irmão falou, sou Everton, sou lá do Guarujá, grupo de oração JCC, Paróquia Bom Jesus. Estou à frente dos profissionais do reino da diocese. Eu possuo uma empresa que terceiriza serviços de contabilidade, serviços financeiros e algumas outras coisas para as empresas. Sou bacharel em Direito, formado em Contabilidade. Já trabalhei no escritório, que eu trilhei uma jornada de quando cheguei lá como office boy, cheguei a gerente do escritório e depois eu resolvi montar a minha própria empresa. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje são algumas ferramentas de gestão para que a gente consiga conduzir os trabalhos. Algumas pessoas podem dizer assim, mas dá para fazer sem, talvez não seja tão necessário, não precisa de tudo isso. E eu costumo sempre dizer o seguinte, existem ferramentas, por exemplo, você vai instalar um aparelho de ar-condicionado, se você não tiver as ferramentas, ou você vai instalar mal instalado, isso vai demorar muito tempo para fazer e talvez não fique 100% funcionando. Mas se você chama um cara que mexe com a instalação, ele vai fazer isso em pouquíssimo tempo, porque ele trabalha com as ferramentas certas. E um outro problema que a gente identifica também é que, muitas vezes, nós temos ideias, temos até iniciativa, mas não temos acabativa. A gente começa, mas se perde no meio do caminho, principalmente quem acaba de assumir o ministério, vai lá com todo afinco, reúne e tal, com as ideias e depois, um tempo depois, não toca mais no assunto e se perde no meio do caminho. Por quê? Nós não utilizamos os mecanismos corretos para que a gente não se distraia, não se perca. Então, eu gosto de dizer o seguinte, organizar as coisas para Deus é mais do que logística. É preparar o terreno para o Espírito Santo agir. E tem aquela passagem que a gente falou lá no encontro para coordenadores, né? Jesus, antes de multiplicar o pão e o peixe, ele pediu que organizassem em grupos de 50 para que os apóstolos organizassem em grupo de 50 para que aí sim o milagre acontecesse. Deus não age no caos. É preciso que nós coloquemos as coisas em ordem. Inclusive, vai dizer lá conforme 1 Coríntios 14:3, Deus é Deus de ordem. Uma coisa que eu queria deixar frisado é o seguinte, Deus não age na desordem. Tem uma frase que eu acho que é se eu não me engano, é de Santo Inácio de Loyola, que ele diz assim, trabalhe como se tudo dependesse de você. Reze como se tudo dependesse de Deus. Então nós precisamos juntar o trabalho com a oração. Fazer o ordinário cabe a nós. Esse é o ponto. O ordinário cabe a nós. A Deus, o extraordinário. Muitas vezes a gente está querendo que Deus faça o ordinário e o extraordinário. Então, um questionamento que já foi feito aqui, mas eu refaço, né? Quais são os planos para o seu ministério? Quais são os planos? Mais do que ter esses planos, né? Se a gente for ver lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vós. Deus tem planos para você. Você tem planos para o seu ministério? Aquele que nós servimos é um Deus de planos. Vai lá dizer, Jeremias 29:11. Porque sei bem os planos que tenho para vós, diz o Senhor. E nós? Quais são os nossos planos para aquela porção do povo de Deus que foi colocada sob a nossa responsabilidade, ainda que temporal? E eu costumo sempre dizer uma frase que eu gosto muito, para que os planos saiam do papel, primeiro eles precisam entrar. Preciso tirar do papel. Tem muita coisa que tem que tirar do papel. Mas a pergunta é, já colocou no papel?
né? Você anotou, você registrou aquilo. Porque se você não colocou no papel, ele não vai sair, irmão. Primeiro você tem que colocar, para que depois as coisas saiam do papel. É isso, né? Aí a pergunta é, já colocou no papel tudo o que você pretende fazer no seu ministério neste ano? Já está documentado? Já está registrado? Ou está só naquele plano das ideias? No mundo das ideias, elas precisam sair e isso precisa ser registrado. Precisa ser anotado. Tomar nota para que aquilo não se perca. Se os apóstolos não tivessem tomado nota, não tivessem anotado a experiência que tiveram com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós hoje não tínhamos os evangelhos. Se Paulo não tivesse anotado aquilo que estava no seu coração para mandar para as comunidades, comunicou naquela época e comunica até hoje. Por quê? Alguém registrou. Então nós precisamos anotar. Não dá para ficar só no mundo das ideias, porque aí isso nada vai acontecer, né? E aí uma outra pergunta que eu também trago para a gente preparar a nossa reflexão, como é que está? Hoje acho que foi colocado sobre isso também. Olha que eu nem tinha visto a dele, né? Eu não vi a apresentação dele, ele não veio a minha. Mas olha só, a mesma pergunta que ele colocou no slide dele daqui. Olha uma confirmação, né? Como é que está hoje o seu ministério? Qual é o diagnóstico que você fez quando você assumiu? A gente vai no médico, não é assim que ele faz? Faz um diagnóstico. Pede exame de sangue, de fezes, de urina. Ele quer saber como é que você está. A partir de como você está, ele vai gerar um prognóstico. Olha, o que você precisa fazer a partir de onde você está. A gente vai falar muito sobre isso. Tá? Então, olha que interessante. Lá em Provérbios 27, 23 diz assim: procura conhecer bem o estado do teu rebanho. Procura conhecer bem o estado do teu rebanho. Também foi falado sobre isso aqui. E também não havia uma comunicação sobre o que um outro ia falar. Mas foi dito isso aqui. Como é que está o povo? Como é que estão os membros do seu ministério? Ou, né, da tua cidade, enfim. E aí, sobre gestão, né? Olha o que vai dizer em Lucas 14, 28. Qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem com o que terminá-la? Para não acontecer que, depois de ter alcançado os alicerces, não possa acabar a obra, e todos os que virem, comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Quantas vezes a gente começa alguma coisa, que eu falei lá nisso, tem iniciativa, queremos assumir o ministério, assumir uma cidade, vamos fazer, vamos acontecer, mas primeiro sentou para calcular os gastos e se tem como terminá-la? Porque esse é o princípio de fazer algo. Você senta, você analisa. E olha aí, né, o que vai dizer. Isso aqui é nosso Senhor falando por meio do evangelista. Então, como é que está o teu planejamento para esse ano, talvez para o próximo? Esse é um outro questionamento. Então, primeiro momento, como a gente falou, né? Voltando aqui, ó. Primeiro, então, você quer construir uma torre? Você quer construir um ministério forte? Quer construir um ministério revestido do poder do alto, com pessoas capacitadas, cheia de Deus, que vai dar muitos frutos para Deus? Primeiro, senta para calcular e ver se tem com o que terminá-la. Isso a gente fala é fazer uma análise. Você precisa fazer uma análise. Vamos fazer uma análise, assumir, ok, qual é o estado, qual é a condição. Lá atrás, quando eu assumi o Ministério de Comunicação, minha primeira preocupação, e eu vivi uma transição difícil, porque, né, o antigo praticamente não me passou nada, a minha maior preocupação no primeiro momento, quando eu assumi o Ministério de Comunicação, era como é que está o Ministério de Comunicação na Diocese? Quais grupos tem comunicador? Como é que esse povo, os que existem, são formados e entendem a importância? E então foi levantar, depois foi fazer uma formação, enfim, né? Fiz uma análise. Então, quando a gente faz uma análise de algo, aqui para ajudar vocês, a gente primeiro precisa entender o seguinte: quais são
é um olhar, né, que a gente faz para dentro do ministério. Quando eu olho para dentro, eu preciso identificar o que a gente tem, o que é forte, quais são as forças, o que está funcionando, o que está indo bem. Né? Isso a gente chama de força, aquilo que está funcionando legal. E aí a gente também precisa identificar as fraquezas, o que precisa melhorar. Então é um olhar, primeiro é um olhar para dentro, entendendo quais são as forças, e aí a gente está falando de continuidade. O que foi feito, o que está sendo bem feito, o que foi bem construído, o legado que o antigo coordenador deixou. São forças que você precisa identificar dentro do ministério ou da cidade. Mas também precisa fazer um outro olhar interno, que é saber quais são hoje as fraquezas. O que precisa melhorar. Então esses dois olhares, o interno para força e fraqueza. E aí também tem um olhar externo, um olhar para fora. Quais são as oportunidades, quais são os campos de missão que esse ministério tem? O que pode ser feito? Ainda, esse olhar para fora. E também quais são as ameaças. O que ameaça o meu ministério? Quais são as ameaças que existem? Isso é um mapeamento que precisa. Eu fiz mais ou menos aqui, de um grupo de oração, que fizesse um ministério específico, não, mas e o meu? Então eu peguei, todo mundo aqui necessariamente é de um grupo de oração, então eu criei uma análise, vamos por alguém que chegou para assumir um grupo de oração. E aí, dentro do cenário que ele encontrou, ele foi ver as forças que tinha. Nas forças ele percebeu que tinha um núcleo comprometido com a espiritualidade. Um núcleo que vivia pautado na santidade, um povo de oração. Então ele identificou, poxa, isso aqui é um ponto forte nesse grupo de oração. E aí, liderança em unidade com a coordenação da RCC. Ou seja, é um grupo forte, um grupo de oração que está em unidade com o movimento, com a RCC. Segue, acata, busca fazer os direcionamentos. Um grupo que tem uma intercessão ativa, né? Um grupo de intercessão ativo, funcionando, foi também identificado que se tinha como uma força. Uma musicalidade ungida e preparada, bons músicos, um bom ministério. Também identificou que os servos já proporcionavam um ambiente acolhedor para os novos participantes. Olha só, imagina, um grupo que tem todas essas forças aqui, é um grupo que tende a avançar, e aí muito bem, não é? Mas não só de forças vive um grupo, né? Também foi feito um mapeamento, também lembra, força é o olhar interno. Também foi olhado as fraquezas deste grupo de oração. E nessas fraquezas foi identificado pouca participação de jovens. E aqui a gente não está falando de um grupo jovem, mas existia um grupo que estava funcionando bem, mas não tinha jovens. Um grupo que não consegue cooptar jovens, ele não vai dando continuidade ou novas pessoas. Então, foi identificado como uma fraqueza. Nosso grupo precisa ter jovens, a gente precisa abarcar também os filhos de quem participa. Por que eles não participam? Os jovens não estão acessando o nosso grupo. Então, foi identificado como uma fraqueza. Aí também não tinha uma escala de divisão clara das funções. Acabava sobrecarregando uns e outros ficavam sem fazer nada. Então, também foi identificado. Falta de formação contínua, enfim, foi feito um mapeamento aí sobre as fraquezas. Depois o olhar para fora, né? Quais são as oportunidades que se tinha? E aí fala, olha, interesse crescente pela vida espiritual após momentos de crise. Poxa, nós estamos vindo de uma pandemia, as pessoas viveram muitas crises, pessoas perderam entes queridos. Então é um momento aqui oportuno, ou seja, tem uma crescente busca pela vida espiritual. Tem campo de missão. Foi identificado como oportunidade na região um campo para se trabalhar, pessoas abertas a isso. Também o uso de redes sociais, enfim, né? Oportunidades que foram vistas. Também mapeou-se aí ameaças. Quais são as ameaças, né? Outras propostas espirituais confusas na região, que a gente não está falando das novas comunidades, estamos falando de denominações protestantes confusas, não nem das tradicionais, algumas que o cara rezou, abre uma porta de garagem lá e começa a falar daquilo que ele acha. Então é uma ameaça, né, para as pessoas acabarem sendo levadas.
falta de espaço físico, enfim, é esse olhar para dentro. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando de fazer uma análise, ou seja, um diagnóstico daquilo que eu encontrei, daquilo que me foi entregue. E aí eu preciso, resumindo aqui, né? Olhar para dentro e identificar forças. Não é possível que não tem nada que seja bom. E aí identificar também as fraquezas. Porque a ideia é o que está na fraqueza, você trabalhar para ela virar força. Aquilo que está fraco precisa ser fortalecido. Então, o que está como força, poxa, legal, tem coisa funcionando, dá para melhorar. Mas não é uma prioridade. A prioridade é aquilo que eu identifico como uma fraqueza. E a gente vai identificar, e a gente vai perceber que melhorou quando aquele item, que era uma fraqueza, passar para uma força. Aí, essa é a meta. É olhar para a fraqueza e falar, olha, vai chegar uma hora que o que está aqui como fraqueza vai ser força. E aí você já tem um norte, você já tem uma forma e de repente o que vai sanar o que está na fraqueza está lá na oportunidade. E aí a gente sempre costuma dizer, né, que oportunidade ou ameaça, ela pode estar tanto de um lado como do outro, depende de como a gente vê e como a gente lida com aquilo. Então, onde você quer chegar? Legal, eu sei o que eu tenho, né? Eu fiz o diagnóstico, eu sei como é que está a situação. Ok, a partir daí, onde eu quero chegar? É uma outra pergunta que a gente faz. Outra pergunta, quais os resultados que você quer ter? Não é só ir tocando o ministério. Nós precisamos ter metas claras. Não é só dar continuidade e fazer o que já vinha sendo feito. Não, eu quero buscar resultados. Eu preciso de resultado, eu preciso chegar em algum lugar. Eu quero... E aí, quais são as metas que você estipulou? E para isso você precisa fazer um planejamento. Dentro de um planejamento, você inclui aquele relatório de força, fraqueza, oportunidade e ameaça, está lá documentado, lembra? Tem que estar documentado isso, registrado, para que você possa olhar para essa análise e daqui a um ano fazer novamente. Vamos sentar como núcleo, vamos fazer uma nova análise. Vamos olhar para o que foi feito um ano atrás e vamos olhar para essa nova análise aqui nesse novo ano. O que estava em fraqueza e foi para força? Então tem que estar documentado. Dentro de um planejamento só tem isso. Essa análise que é feita. E a partir daí você vai estipular metas. Né? E aí eu trago aqui um exemplo. Né? Ministério de Oração por Cura e Libertação criou algumas metas. Isso aqui é tudo fictício, tá? Nada é real. E aí ele colocou lá, realizar vigília de intercessão. Está lá como meta para o Ministério de Oração por Cura. Formar uma equipe de apoio permanente de intercessores para eventos diocesanos. Promover uma formação sobre discernimento espiritual. E aí, vocês acham que são boas metas para o Ministério de Oração por Cura? Tá completinho, é isso? Tá registrado? É só isso ou falta alguma coisa? Hã? O que falta? Alguém consegue dizer o que falta aqui nessas metas? Ó, realizar a vigília de intercessão, tá lá no planejamento. Hã? Quando? Aí já é uma pergunta, não está dizendo aqui. Quando realizar essa vigília? Para quem? Né? Vamos para outro ministério. Ministério de Formação colocou lá também. Realizar encontros de formação básica. Lembrando que isso aqui é tudo eu que inventei, tá? Não é nada real. Eu coloquei... Porque senão, pegou a minha... Vocês podem pensar. Tá, aplicar avaliações de aprendizado ao final de cada módulo. Né, para saber se de fato as pessoas estão absorvendo aquele conteúdo que está sendo aplicado e não simplesmente aplicar. A avaliação ela serve para medir. O que você mede, o que você não mede, você não controla. Enfim, tá ok ou falta alguma coisa aqui? A gente pode voltar mesmo. Quando fazer, né? E aí, Ministério de Intercessão. Manter uma escala de intercessores ativos por intenções da RCC local. Enfim, coloquei aqui o tempo para não discorrer muito. E aí também coloquei promoção humana, organizar campanhas de arrecadação, alimentos e roupas, criar uma rede de apoio pastoral para as famílias necessitárias dos grupos, promover uma visita missionária mensal a instituições, asilos, hospitais. São metas que são interessantes. E não são metas que são descartáveis, não. São metas que, olha, mas percebe que só aqui
estando só esse registro, o que já é um avanço, não resolve. É sobre isso. Registrar já é um... Fiz o diagnóstico, legal, coloquei lá no meu planejamento o que precisa ser feito. Só isso é suficiente? Essa é a pergunta. E aí vamos tentar melhorar um pouquinho isso aqui. Uma meta, isso aqui é meta, tá? São metas colocadas pelo Ministério. Uma meta, ela precisa de alguns elementos para que ela seja uma meta que seja efetiva e não simplesmente ou uma, sei lá, eu começo o ano e falo assim, esse ano eu quero perder peso. Essa é a minha meta. Eu falo porque é uma meta assim, de muita gente acaba colocando. Só essa meta resolve, vai fazer diferença na minha vida? Se eu perder 1 grama no dia 31 de dezembro, eu cumpri minha meta? Será? Ué, aconteceu durante o ano, eu perdi. Minha meta era perder peso. Perdi 1 grama em 31 de dezembro. Que é difícil, né? Porque é período de festa, né? Mas enfim, ela solta não resolve. Já é um avanço, porque às vezes nem isso a gente tem. Então, é preciso que ela tenha alguns elementos para que ela seja uma meta que possa ser realizada. Lembra? A iniciativa, mas ela precisa ter acabativa. Eu preciso atingir essa meta. Né? Tanto a gente coloca como dizendo, essa meta ela precisa ser atingida. E aí tem alguns elementos que a gente precisa colocar dentro da meta para que ela seja. Então, tem que ser específica. A meta ela precisa ser específica. Ela precisa ser medida. Uma meta que tenha como medir o desempenho dessa meta. Quero perder peso. Não é uma meta específica. Perder peso, eu perder 1 grama, eu perdi. Não, eu quero perder específica. Quero perder 10 quilos. Aí minha meta já ficou específica. Eu já coloquei um valor. É uma meta que dá para medir? Mensurável? Eu vou, olha, quanto que eu tenho? Sei lá, tenho 70, quero chegar em 60. Então eu tenho como medir essa meta. Ela é alcançável? Dentro de um ano é possível, né, de que ela seja alcançável dentro de um ano. Está dentro de uma razoabilidade. É uma meta relevante? Sim, é relevante. Dependendo do meu estado de saúde, perder 10 quilos vai fazer bem para a minha saúde. Então, é uma meta que é relevante. E ela é temporal? Ou seja, eu consigo colocar ela dentro do tempo e do espaço? Claro que é. Eu consigo especificar, olha, eu preciso fazer isso até o final do ano. Né? Ou seja, eu consigo colocar um tempo para que isso seja executável. Porque se eu não coloco um prazo, um tempo, eu posso morrer com aquela meta. Não coloquei uma data para que ela seja alcançada. Então, são elementos que fazem com que uma meta seja atingida. Tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo para a gente conseguir visualizar mais. Eu sei que está difícil aí segurar o sono. Último dia, depois do almoço. Eu sei que não é fácil, né? Mas vamos lá. Está sendo gravado, mas aí não sei se vai ser disponibilizado. Que isso não seja uma permissão. Não vai ser disponibilizado, tá? A gravação. Não se confie nisso. Vamos lá. Aí aqui a gente traz uma meta genérica. Seria fazer mais encontros de formação esse ano. Que a gente faz o EDF, aí escuta o pessoal falando lá no formulário de pesquisa, tem que ter mais, precisamos de outros encontros. A gente viu muita gente falando isso. Então, diante disso, colocou-se lá. Vamos fazer mais encontros de formação esse ano. Essa meta, do jeito que ela está, resolve alguma coisa? O que vocês acham? É suficiente? Não. Então vamos aplicar dentro dessa meta os elementos que a gente citou aqui. Tá? Então é uma meta genérica, fazer mais encontros de formação este ano e vamos colocar esses elementos, esses 5 elementos aqui dentro da nossa meta. Vamos ver como é que ela ficaria. Mas primeiro vamos fazer uma análise, tá? Por que essa meta ela não está correta? Ou seja, ela não está completa, né? O que falta? Ela não é clara. Quantos encontros? Está aqui, ó. Fazer mais encontros. Mas ela não é específica, né? Quantos? Isso precisa ser
Já estipulado. Quantos encontros pretende ser feito? E aí uma outra, não diz nem quem vai fazer. Quem é que vai fazer? Quem vai ficar responsável por isso? Né? Tem que ter alguém que... Olha, quem vai fazer esse encontro de formação? Ela não define critérios de sucesso para que aquilo de fato seja alcançado. Ela pode ser interpretada de formas diferentes por cada membro do ministério. Não tem uma especificidade. Então, para ela dar uma melhorada, ela poderia ser assim, ó. Realizar 3 encontros de formação básica. Olha, formação básica. Aqui a gente já está dizendo que a formação é básica. Lá, falava só que era de formação. Cara, formação pode ser tanta coisa. Né? Então, aqui a gente já está dizendo, formação básica. Até quando? Até dezembro de 2025. Com pelo menos 30 participantes por encontro, organizado pelo Ministério de Formação da RCC Diocesana. Aqui nós temos uma meta com os elementos para que ela possa ser realizada. Né? Vamos analisar onde estão esses elementos que a gente citou aqui, né? Onde ela foi específica, onde que ela pode ser medida, alcançável, relevante e temporal, dentro disso que a gente colocou aqui. Então, quando eu digo que a formação é básica, eu estou dando uma especificidade, eu estou especificando o que é que eu quero fazer. Não dizendo simplesmente o que eu quero fazer, não, é a formação básica. Quando eu digo que ela é mensurável, ou seja, quando eu consigo medir, eu estou falando de 3 encontros. Eu dei quantidade. E também quantos participantes eu pretendo colocar dentro dessa formação. Isso é um número importante. Existe aquela coisa, né, de quando você intenciona, nossa palavra, e aí também tem poder. Eu quero colocar 30. Quero fazer encontro para 30. Falar, a palavra tem poder. Tanto que é uma coisa, né? Fui pro 3º filho, já estou pensando em comprar um carro de 7 lugares. E aí eu comentando com a minha esposa, vou ter que comprar um Jeep Commander, que é grande. Gente, eu falei isso para minha esposa, esse carro fica me perseguindo agora. Onde eu vou, esse carro aparece. Parece uma coisa incrível. Na garagem, nunca vi na garagem do prédio esse Jeep Commander, nunca vi. Diz que o celular escuta, né? Também tem, começa a jogar lá. Mas poderia ser uma coisa de algoritmo. Mas não, cara. Aí eu fui pro encontro, chego lá no último lugar que eu esperava encontrar o carro, ele tá lá. Então assim, a gente tem que falar, porque aí a coisa vai, né? Não sei se vai acontecer com o Jeep Commander, mas parece que as coisas vão se convergindo. Isso é bíblico, né? A palavra, a nossa palavra pode amaldiçoar ou abençoar. Porque se você vai montar um encontro, fala, vou colocar, mas não sei não, viu? Se o pessoal vai aderir, talvez venha uns 5 ou 6, não. O irmão falou, isso é ser magnânimo, você tem que pensar grande. Vamos botar 30, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos arrumar meios para colocar 30, pelo menos, dentro dessa formação. Isso tem que ser objeto também de análise. É atingível, ou seja, precisa ser um número realista, tá? Um número dentro da realidade pastoral. Não adianta também querer fazer um encontro, vamos colocar 1000. Não é atingível, né? Tem que estar dentro do campo da razoabilidade. Por isso que tem que ser uma meta que seja possível. Atingível, assim, dentro das possibilidades. Não pode ser medíocre, não pode ser aquela negativa, também não pode ser superdimensionada, né? Dentro, você fez análise. Por isso que é importante fazer análise. Você fez análise, você fez isso, você conhece a realidade. Então, assim, dentro da nossa realidade, é possível chegar em 30 participantes. Isso é também elemento que precisa ser inserido ali, porque tudo vai convergir para que aconteça. A relevância, né, está alinhada com o serviço de formação, é relevante para o movimento, esse tipo de formação, esse tipo de iniciativa, também isso precisa estar dentro da meta, porque senão você coloca para coisas que são fúteis, banais, enfim, se perde ali. E temporal. Precisa ser feito isso até dezembro. Se eu preciso fazer 3 encontros e eu coloquei que tem que ser até dezembro, eu estou dizendo esses 3 encontros precisam acontecer esse ano. Então eu vou pegar o calendário e vou olhar onde eu consigo encaixar os 3 encontros que eu preciso, porque eu preciso fazer até... Porque se eu não coloco essa data temporal,
deixa pro próximo. Eu fiz um, agora o próximo vai terminar a meta. O próximo coordenador daqui 2 anos vai fazer os outros 2. Não coloquei prazo, então tá tudo certo. Agora, quando tem, e a gente, olha, você tem, eu sou dono de empresa, tenho colaboradores, e a gente trabalha lá com o KR, você sabe? Então, quer fazer o colaborador produzir, fazer e acontecer? Coloca ali, ó, prazo. Especifica. É impressionante. É impressionante. Você vê como que a coisa flui a partir do momento em que você tem que bater uma meta específica, mensurável, relevante, atingível. E quando você coloca isso até para a equipe, tá? Porque o coordenador não vai fazer sozinho. Ele vai estipular isso aí, a equipe vai trabalhar para aquilo acontecer. Eles têm norte. Eles sabem exatamente o que é. Isso motiva, isso impulsiona, isso faz a coisa acontecer. Porque isso aqui que a gente está trazendo é utilizado, esse formato de meta é usado no mundo inteiro. Por isso que o nome SMART é um nome, né, que pode ver, específico tinha que ser um E, né? Mas é uma sigla em inglês, porque isso aqui é usado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Essa informação eu trago só no final, porque se eu falo no começo, você fala, não, isso aí não é pra mim, é coisa de multinacional. Mas você vê como que é simples, né? Não tem assim nada de última de informação muito específica. Você vê que é coisa simples. Então eu trago aí, se eu não meço, se eu não conseguir medir, eu não gerencio. O tempo aqui, ó. Eu estou medindo. Por que a gente mede o tempo das pregações? Para que a gente possa gerenciar. Eu estou aqui, ó, olhando para o slide, porque eu estou gerenciando a partir de uma métrica. A métrica é o tempo. Se eu não tivesse um tempo aqui, né, eu acabaria não conseguindo atingir o conteúdo e falando mais tempo, atrapalhando tudo, enfim. Eu preciso medir para que eu possa gerenciar. Se eu não meço, eu não gerencio. Se dentro do seu ministério você não consegue medir, você não consegue gerenciar. E se eu não gerencio, eu não evoluo. Conhece-te, aceita-te e supera. O campo da superação está na evolução, onde eu me desenvolvo, onde eu vou além. Ir além é evoluir. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre uma outra ferramenta que também é importante, sobretudo para as equipes, tá? Isso aqui é importante, esses materiais. Quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico, e a gente vai entender isso agora. Quanto mais específico, é melhor. Para a sua equipe, eles precisam entender exatamente o que precisa ser feito. Com certeza. Dá para. Vamos pegar essa Smart, vamos colocar dentro de um plano de ação, um formulário. Vejam, é pegar essa meta, sabe, um formulário onde você vai conseguir colocar aquilo que você precisa fazer com os campos para você preencher. As perguntinhas, respondeu as perguntas, essa meta, ela está lá dentro. Simples assim. Então, você precisa definir onde você quer chegar. Tudo parte disso. Onde eu quero. Foi falado hoje da missão, visão. Quando a gente fala de visão é onde eu quero chegar. A RCC tem uma visão. Onde ela quer chegar. Isso é visão. Visão, qual é a visão do seu ministério? Onde ele quer chegar dentro da diocese? Só que para que você possa definir onde você quer chegar, você primeiro precisa definir, saber, né? Onde você está. Ou seja, se você não sabe onde você está, vai ficar muito difícil você definir onde você quer chegar. Então parte disso. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Aqui é o diagnóstico, o que eu tenho, e aqui está a visão, o planejamento e as metas que faz onde eu quero chegar. E esse caminho, tá? Do ponto A ao ponto B, esse caminhar aqui, é o que a gente chama de estratégia. Tá? Então, sair do ponto A e ir até o ponto B, esse caminho aqui que a gente percorre, nada mais é do que estratégia. É a estratégia que vai me levar do ponto A até o ponto B. A gente usa o exemplo quando você pede um Uber. Quando você pede um Uber, não é isso? Você sai do ponto A da sua casa
até o Cefas. Qual é a melhor estratégia? Né? Vir de carona, vir de Uber, vir de ônibus. Veja, existem vários meios de chegar até aqui. E existem vários meios de você chegar a um resultado. A estratégia nada mais é do que o meio mais adequado para você a fazer. Nada mais isso. Estratégia não é coisa sei lá, de simples, de dono de multinacional, de coisas grandes. Não, pequeno. Você fez. Você usou uma estratégia para chegar aqui. Isso é estratégia. A estratégia é o que te leva do ponto A até o ponto B. Então, quando você pega um Uber, e aí, dentro desse percurso, pode ser que aconteça de ter uma corrida no dia do EDF. No domingo teve uma corrida lá no Centro Histórico. Só que aquilo não estava previsto no Waze. Ele não previu essa corrida. Então ele me fez ir por um caminho, mas chegou lá, tinha uma corrida acontecendo. E vai acontecer assim também na hora que você traçar a estratégia para o seu ministério. Você não consegue prever tudo, mas você consegue prever muito. Isso é importante. Porque se você não tem estratégia nenhuma, não tem plano nenhum, ou seja, aquele negócio que a gente escuta do Alice no País das Maravilhas, né? Tá perdido. Para onde você vai? Não sei. E ela pergunta qual que é o caminho que ela vai, mas para onde você quer chegar? Não sei. Ela fala, então qualquer caminho serve. Você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Por isso que é importante estar muito bem definido onde você quer chegar. Quando você não sabe onde você quer chegar, todo encontro serve. Exatamente. Exato, não tem foco, né? Importante ter foco. Então, veja, a estratégia é o caminho. A meta, que a gente já falou, é o destino. Uma depende da outra. Uma depende da outra. Então, veja, meta é, o que é a meta? Onde eu quero chegar. Exemplo, quero dobrar o número de participantes do meu grupo de oração em 6 meses. É o desejo, acho que, de um grande número de coordenadores. Isso aqui é uma meta, o que ele quer, é o desejo. Ou seja, o que ele quer? Ele quer, tá aquela meta SMART, está aqui dentro. Mas só a meta em si, ele não vai conseguir executar, ele precisa de uma estratégia. E a estratégia é, como eu vou chegar lá? Vamos fazer visita nas casas, aumentar a divulgação nas redes sociais, fazer uma série de pregações voltadas para jovens, criar uma equipe de acolhida. Então eu vou procurar meios para conseguir atingir aquela meta. E aí como é que eu organizo as metas? De que forma eu faço essa organização? Aí a gente tem o que a gente chama de plano de ação. Lembra das perguntinhas que eu falei? Que a gente vai responder e a partir do momento em que você responde as perguntas, você tem um plano de ação. É simples assim. Você respondeu essas, são 7 perguntas que você precisa responder para que você tenha um plano para que você possa agir. Então, primeira pergunta, o que? O que? O que deve ser feito? O objetivo? Qual que é a meta? Isso a gente já falou, né? O que você quer. Depois, você tem que justificar isso aí para fazer sentido, né? Por quê? Por que isso deve ser implementado? Qual o motivo? Qual é o benefício? A razão de ser dessa meta? Qual é a relevância que ela tem? Depois, quem? Lembra? Quem é o responsável pela ação? Quem é que vai fazer? É o coordenador, é a equipe, é aquele da secretaria, é o da missão, é o secretaria, missão, 3, né, que tinha, pelo menos, da formação. Ou seja, quem é que vai executar? Então, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Quem? Quem vai executar? E aí a pergunta também é, onde que vai ser feito? Onde vai ser executado? Local? Quando isso vai ser feito? Quando que isso vai ser implementado? E aí a descrição, como isso vai ser feito? Qual é o processo? E quanto vai custar? Né? Então são algumas perguntinhas, um formulário que a gente pode ceder para vocês. Você responde essas perguntas ali dentro, você tem a meta SMART, está pronta. Prontinho. E aí você passa isso para a equipe.
Aí você pode implantar mais de uma ação, tem mais de uma pessoa na equipe, que uma linha para cada um. Eu faço isso lá no escritório e as coisas acontecem. A equipe olha aquilo ali e fala, precisamos fazer, ó, tem a data lá. Lá ele vai saber o que ele precisa fazer, por que ele tem que fazer, ele sabe que é ele que vai ter que fazer, onde ele vai ter que fazer, quando, até quando ele precisa fazer, como ele vai fazer e quanto vai custar. Esse quanto aqui, ele pode ser em valores, né, monetários ou tempo. Quanto tempo vai gastar para fazer isso? Né? O custo de hora, custo financeiro, tudo isso. Então você colocou ali, sentou, colocou num formulário, isso é o que a gente chama de plano de ação. Nada mais é do que um plano de ação. Definir, responder essas perguntinhas, a gente pode fornecer formulários aí que já está com isso esquematizado para fazer acontecer. Então, aí eu criei um aqui de exemplo para a gente poder dar uma olhada disso na prática, né? Então, assim, foi pensado num plano de ação que seria atrair novas pessoas para o grupo de oração. Foi pensado, chegou-se lá que existia um objetivo. Veja que o objetivo é o macro. Para alcançar um objetivo, eu estipulo algumas metas. O objetivo é aquilo que é mais genérico, é a intenção final. O objetivo aqui traçado era aumentar significativamente a participação de adultos no grupo de oração através de ações presenciais e digitais de evangelização. Sentou-se, foi feita essa análise interna, temos uma boa equipe, uma boa música, intercessão, o pessoal acolhe, a casa está pronta. Cadê as pessoas? Porque a gente precisa primeiro olhar para dentro, porque a gente não consegue reter. Eu sempre falo, às vezes tem grupo de oração que o ano inteiro tem gente pela primeira vez. Tem que ser feito um questionamento e tem uma métrica. Quantas pessoas vieram pela primeira vez no grupo de oração este ano? Será que algum coordenador tem esse dado? Porque ele é importante, é relevante. E a outra pergunta, dos que vieram pela primeira vez, quantos se tornaram participantes? Se nenhum, gente, não é possível. Aí não dá pra dizer, não é a pessoa que não quer nada. Cara, de todos que passaram, nenhum ficou como participante? Peraí. Lógico, a pessoa é livre, mas de todos que passaram, nenhum ficou como participante? Aí cabe uma autocrítica, uma autoanálise. Alguma coisa tem. Por quê? Será que a gente teve... Alguém foi lá e perguntou pra essa pessoa? Pegou o contato, irmão, por que você não voltou mais e tal, não veio essa abordagem? Não é? Porque senão a gente fica naquela, traz mais um, aí o mais um até vem, mas não volta. Então veja, isso tudo tem que ser objeto de análise. Tem uma cliente que eu sempre convidei ela para a inauguração, sempre convidava ela. Ela falava que ia, nunca ia. Foi quinta-feira, ela foi na inauguração, saiu de lá transbordando, chegou em casa, a maneira que ela chegou em casa, o marido já falou que quinta-feira vai com ela tudo. Aí já tem a nora dela que falou na quinta-feira, eu vou ter isso. A maneira que ela vendeu lá e levou para casa. Né? Exatamente. E muitas vezes não é só um problema que é enfrentado, não é só de chegar nova gente. Tem um monte de gente. Hoje mesmo a gente recebeu mensagem no Instagram da Diocese, uma moça perguntando de grupo de oração em Santos. Onde tem grupo em Santos. Tem muita gente procurando. E aí a gente olha para os grupos, eles não estão... Onde é que o povo não fica? Precisa ser feita uma análise. Enfim... Chegou-se aqui então que a casa estava arrumada, tudo certinho, tudo redondo. Então, agora vamos ter esse olhar. Fizemos o olhar para dentro, agora vamos olhar para fora, que é atrair novas pessoas. Dentro do plano de ação, veja lá, o que? Olha lá, olha o que aqui. Realizar uma campanha missionária de divulgação do grupo de oração com panfletagem em pontos estratégicos e impulsionamento de publicação nas redes sociais. Veja, o que vai ser feito? Campanha de divulgação. Precisamos tornar o nosso grupo conhecido. E a ação ela vai acontecer por meio de presencial, panfletagem, mas também no meio digital, com um impulsionamento de publicação. Irmão, fizemos isso na comunidade, né? Aí alinhamos com o padre avisar na missa, que a gente ia fazer uma evangelização, aí o padre, como uma pessoa ali da comunidade, né, convocou e falou, se for chegar uma pessoa na sua casa, nós vamos fazer uma evangelização tal dia, nas ruas tal e tal. O que aconteceu isso daí? Uma pessoa não sabia onde levava a filha para fazer catequese, a filha
levou a filha, está fazendo catequese, agora ela frequenta a missa, né? E nessas evangelizações, teve pessoas que encontraram o grupo de oração. Tinha gente que morava atrás da capela e não sabia que tinha uma capela no bairro. Olha só. Morava lá não sei quantos anos e não sabia que tinha uma capela. E aí, lá no workshop do Ministério de Comunicação Social, a gente dá um monte de meios de chegar. Comunicação, é comunicar, é a nossa tarefa como ministério, comunicar ao povo onde está o grupo. Mas chega no workshop, pouquíssimas pessoas estão lá para entender um processo de abordagem, de checagem. Por quê? Né? Por que fazer isso? Para despertar o interesse de pessoas afastadas da fé, aumentar a visibilidade do grupo e proporcionar uma experiência acolhedora do amor de Deus. Por que nós vamos fazer? Para a equipe também é importante, mas para você, para reafirmar. Então a equipe não basta dizer o que nós vamos fazer, mas o porquê nós vamos fazer. Isso é importante, para que a equipe esteja em sintonia, entenda a razão daquilo acontecer. E aí depois nós vamos falar onde? Quais são os locais? Onde que essa ação vai acontecer? Olha, em ponto de ônibus, saída das escolas, a panfletagem ela vai acontecer nesses pontos. Nos pontos de ônibus, saída das escolas, saída de missa. E o tráfego pago no Instagram e Facebook, com foco geográfico no bairro ou na cidade. Nós estamos falando de duas ações. Uma presencial nos arredores, para aqueles que não têm tanto acesso, e uma outra ação dentro do meio digital. Mas com um impulsionamento, quem faz, acho que esqueci o nome do Matheus? Não. Douglas, né? Diz que ele entende de tráfego, não é isso? Então ele sabe, você precisa, não é só pagar, você tem que fazer ali um direcionamento do tráfego pago. Para quem você quer entregar, qual é a idade dessa pessoa, onde é que ela mora, o que ela faz. Tudo isso tem que ser feito dentro da plataforma para que a postagem chegue em quem tem que chegar, no público-alvo. Quem vai fazer? E aí foi colocado, né? O núcleo do grupo de oração, a equipe de acolhida e intercessão, voluntários, a panfletagem, pessoa responsável pela comunicação digital, tráfego pago. Ou seja, você especificou quem é que vai fazer. Lógico, isso aqui poderia ser mais distribuído, mas eu coloquei assim de uma forma mais ampla para vocês entenderem. Melhor, né? Como isso vai ser feito? O como é importante. Não adianta só dizer, porque aí cada um vai fazer do seu jeito, cada um vai fazer da sua maneira, e aí você não tem unidade. Então não é dizer só o que, porquê e onde, e quem. Você tem que dizer como, para que haja uma unidade. Criação de panfletos simples com a identidade visual da RCC, com um QR Code para que as redes sociais ou um contato de WhatsApp seja acessado, uma escala de panfletagem aos domingos durante a missa, enfim, né? O como, né? Aqui o impulsionamento, cristãos, católicos, cristãos, adultos, mais de 30, tem o como fazer, também precisa ser especificado. Quanto? Né? Aí precisa levantar uma estimativa de 450, né? A gente está falando de R$100 para 1.000 em panfletos, 250 para o impulsionamento, o tráfego pago, e R$100 para um café, e uma acolhida e materiais de alimentação, para acolher bem essas pessoas quando elas vierem. Isso também tem que dar dentro do orçamento que vai ser pensado. Então, isso aqui que a gente viu, nada mais é, na prática, o que a gente chama de plano de ação. As empresas usam isso. E pode perceber que ele é em inglês, né? What, why, who, porque é feito no mundo inteiro assim. No mundo inteiro, as empresas utilizam esse método para fazerem as coisas acontecerem. Por que não nós utilizar? Nós estamos usando aqui um recurso que foi criado, que as empresas usam, notebook, ar-condicionado, uma série de coisas que são usadas em grandes empresas. Por que não, dentro dos nossos ministérios, também utilizarmos ferramentas que eles usam e fazem as coisas acontecer? Usar isso a favor da evangelização, a favor do Pentecostes, da cultura de Pentecostes. A gente não pode abrir mão dessas ferramentas e achar que elas não são importantes. Se a gente pensasse assim, não estava com um data show. Alguém? Conversando na Escola Nacional de Saúde Mental, uma informação que eu não sabia, não sei se vocês sabem. Conversando com o Núcleo Nacional, eles disseram para mim que no Enfield, aquele coordenador nacional da Bahia, bem velhinho, lembra? Que passa no telão? Lembra? Telão de televisão bem velhinho. Então, ele é eu esqueci o nome dele agora. Ele já está na Bahia, eu acho. Não, acho que no Rio Grande do Sul, acho. E ele é um dono de uma grande empresa. Não sei se
ser multinacional ou ser nacional, de uma grande empresa. E a mudança para a ofensiva nacional foi a partir dele, com essa visão. Então a ofensiva nacional começou com essa visão de onde, do 5W2H, com o SWOT, a visão dele de empresário, que já usava isso na realidade dele, na empresa dele. Ele trouxe isso para o quê? Para conseguir atingir, levar o que tinha-se naquele local, que era pequeno, para o Brasil inteiro. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Com toda essa estrutura. Eu vou saber. Ele usou tudo isso no início da transição, que era ainda sem a ofensiva nacional, não sei se todo mundo aqui é da ofensiva nacional, para a entrada da ofensiva nacional, que ainda é antes da formação. Foi essa ligação que nós fazemos antes, né? Da ofensiva nacional, onde eram as secretarias, não tinha ainda secretarias, era tudo junto, e a partir disso nasceu a secretaria, mas nasce em cima dessa visão. E uma coisa, né? Quem começou com as universidades, os idealizadores, foi a igreja. A igreja que pensou nessa profissionalização. Se hoje nós temos profissionais, foi porque a igreja viu a necessidade de organizar, criar. Por exemplo, hoje, o método usado até hoje no mundo inteiro na contabilidade, que é o método das partidas dobradas, foi criado por um padre católico. Frei Luca Pacioli criou o método das partidas dobradas. Há anos, e até hoje, multinacionais utilizam o método do padre. E a gente não está usando essas coisas para evangelização. O mundo está usando as coisas que os padres criaram para ganhar lucro, para crescerem, e nós não estamos usando para ganhar almas. Não faz sentido. Então, aqui, só para a gente fazer uma reflexão, né? Meta sem prazo é fantasia. Eu vi isso aqui, achei muito legal. Uma meta sem prazo é fantasia. Meta com prazo, você já tem um objetivo. Uma meta com um prazo mais um plano, você já tem uma intenção. Mas, para ter aí meta, mais prazo, mais plano, mais uma ação consistente, perseverança, aí você tem sucesso. Então veja, uma meta sem prazo não resolve, uma meta com prazo já é alguma coisa, mas não resolve. Uma meta com prazo mais o plano tem uma intenção boa, mas não resolve. O que vai resolver? A meta, o prazo, o plano e uma ação consistente. O fazer. Colocar em prática. Porque enquanto estiver na intenção, né, não vai resolver nada. Não vamos nos enganar que usando as ferramentas que a gente trouxe, já vai resolver se não tiver ação consistente. O que muda são ações, né? De ideias. A gente tem tanta gente aí que tem ideias mirabolantes, mas quem faz acontecer, quem executa, é quem de fato vai obter o sucesso. E aí, pode vir na nossa cabeça uma... Tá, beleza, já levantei, mas por onde começar? A gente pode falar, é tanta coisa que eu tenho que fazer que eu não sei por onde eu começo. Então, eu trago aqui uma classificação que a gente faz sobre o que precisa ser feito. Tá? Dentro de tudo que você vai precisar fazer, algumas tarefas você vai ver que elas são importantes e são urgentes. É algo que precisa ser feito para agora, para já. É ação imediata. Tudo que for considerado importante e urgente, você vai colocar aqui. O que é importante, mas não é urgente, você vai colocar aqui. É importante, é urgente, mas não é importante. Você classifica aqui. Se não é nem importante nem urgente, ficaria nesse quadro. Então é assim, tem um monte de coisa para fazer, mas eu tenho certeza que dentro dessas tarefas, você tem coisa que é para agora. Engraçado que assim, o que é esse aqui, né? Ele é importante, mas não é urgente, mas se ele não for feito, ele vem para cá. Ele passa, porque o urgente, ele acontece também porque você deixa pro fim, né? Vai deixando. Tem até uma coisa chamada tríade do tempo, né? Que o nosso tempo ele é dividido em 3, né? O que é importante,
o que é urgente e o que é circunstancial. E a gente perde a maior parte do nosso tempo naquilo que a gente se deixa levar pelas circunstâncias. E o maior tempo, a gente mais gasta tempo e energia é com o que é circunstancial. O que é importante e o que é urgente. O urgente a gente deixa porque se não fizer agora é perigo da demora, né? Bom, aí aqui, para a gente entender um pouco mais, né? Então, o que é importante e o que é urgente precisa ser feito agora, porque senão perece, senão passa, senão se perde. É no campo do agora. O que é importante, mas não é urgente, você pode programar. Você pode planejar. Porque se é importante, precisa ser feito. E se você não planeja, se você não programa, ele vai vir para cá. Então, assim, está no campo do planejamento. É urgente, mas não é importante. Delegue. Ache alguém para fazer. É uma tarefa de menos complexidade. É uma tarefa simples, mas ela é urgente, precisa ser feita. Agora, o que nem é importante nem é urgente, isso aí ou você, dependendo do que for, automatiza ou você exclui. E aí tem um outro reflexo para a gente entender ainda mais. Por quê? É importante e urgente, só eu posso fazer. Porque se pudesse delegar, não estava aqui. É importante e urgente, então eu tenho que ir lá e resolver. Porque senão eu corro o risco de que aquilo não seja realizado. É importante, mas não é urgente, então eu tenho tempo. Se é importante, mas não é urgente, significa que eu tenho tempo. Se eu tenho tempo, eu posso treinar alguém para fazer. É importante, é urgente, mas não é importante. Outra pessoa pode fazer. Eu delego, é o campo do que eu posso delegar. Então você vai pegar essas tarefas e vai colocar, olha, isso aqui eu consigo delegar, isso aqui dá para esperar um pouquinho o programa para fazer em tal dia, pois isso aqui eu preciso fazer logo, então eu vou colocar aqui. E tem coisa que me atrapalha, que não precisa nem ser feita, mas eu estou perdendo tempo com isso. Então eu preciso também anotar aqui. Olha, isso aqui não é importante, nem é urgente, é perca de tempo, eu estou gastando muito tempo, isso aqui está me atrapalhando, então eu preciso eliminar. Então eu anoto aqui também, eu coloco o que eu preciso eliminar. Então vamos pegar aqui um exemplo prático, né? Para a gente poder, meu tempo tá terminando, mas aqui também já está finalizando. Vamos lá. Importante e urgente, num grupo de oração, confirmar pregador que ainda não respondeu e o encontro é essa semana. Quinta-feira, o grupo é sábado, pregador não respondeu, isso precisa ser resolvido. Não dá para esperar, senão não tem pregador para o grupo acontecer. Então isso não dá para eu cobrar alguém. Se ele já tinha que ter feito num prazo, agora eu tenho que assumir a responsabilidade. Sou coordenador, eu preciso resolver. Se o pregador, e aí meu irmão, você vem ou não? Não, então eu prego ou eu acho alguém. Mas isso precisa ser resolvido na hora, não dá para esperar. Até porque, né, tem toda a preparação. É importante, mas não é urgente, montar um cronograma de reunião de servos para o semestre. Então já defino ali no semestre quais são as datas em que vão acontecer reunião de servos. Então eu monto esse cronograma. Veja que é algo importante, mas pode esperar. Urgente, mas não é importante. Organizar as cadeiras antes do grupo começar. O grupo vai começar, precisa organizar as cadeiras lá, em círculo, sei lá como é que é. Você, coordenador, sabe que aquilo é importante. Né? Que aquilo, na verdade, ela é urgente, mas não é uma tarefa de grande complexidade. Então você pode conseguir alguém. Pede para o menino da acolhida, para alguém organizar essas cadeiras, porque o grupo vai começar, mas você não pode perder tempo com tarefa de menor complexidade se tiver outras coisas mais importantes para serem feitas. E aqui, num contexto de grupo, né, que nem é importante nem é urgente. Conversas paralelas antes do horário do grupo. Perde-se muito tempo. Foi identificado isso numa análise. Eu coloquei ali porque eu preciso, na reunião, advertir. Gente, muita conversa paralela, o pessoal está chegando, a gente está perdendo tempo. É uma tarefa que precisa, é uma atividade que precisa ser excluída. E assim eu finalizo com o tempo cravado. Tudo o que fizerem, façam com amor. 1 Coríntios 16, 14. Importante no gerenciamento. Né? A gente está medindo, eu estou aqui, mas estou ali. Para conseguir executar todo o conteúdo dentro do tempo previsto. Agora eu vou passar para o Kleber aqui, fazer algumas considerações. Se quiser voltar o slide.